Ao final desta aula, o participante deverá ser capaz de conceituar trauma raquimedular, descrever aspectos básicos da anatomia, fisiologia da coluna vertebral e da medula vertebral, relacionar a biomecânica do trauma com as potenciais lesões raquimedulares e descrever o atendimento necessário em suporte básico de vida ao trauma raquimedular. O trauma raquimedular consiste em qualquer agressão que acarrete lesão anatômica ou funcional à coluna vertebral, que constitui a parte óssea da coluna, ou medula espinhal, que representa a parte nervosa. Devido ao trauma, uma lesão óssea pode ocorrer sem lesão medular, ou seja, sem lesão nervosa, porém, a manipulação intempestiva e sem a técnica apropriada pode transformar o que era uma lesão apenas óssea em uma lesão nervosa, agravando o prognóstico do doente. A coluna vertebral é a estrutura óssea que protege a medula espinhal. Ela é composta por aproximadamente 30 estruturas ósseas articuladas, empilhadas em uma forma parecida com a letra S, o que permite movimentos em múltiplas direções, ao mesmo tempo em que proporciona força máxima. As estruturas estão assim divididas: 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e o cóccix. A vértebra composta pelo corpo vertebral, forame vertebral, processos transversos e o processo espinhoso. Essas estruturas têm a finalidade de proteger a medula que passa pelo canal medular. A coluna cervical é composta por 7 vértebras. A primeira vértebra é chamada de atlas. Ela não possui corpo vertebral. A segunda vértebra é a chamada de axis, e seu corpo vertebral forma um processo odontoide, que se assemelha a um eixo em articulação com o atlas. A porção cervical da coluna vertebral é a mais frágil que os outros segmentos, pois possui menos musculatura e outras estruturas ósseas que poderiam ajudar a proteger a medula espinhal. Além disso, a coluna cervical é muito flexível. A medula espinhal é a parte integrante do sistema nervoso. Começa na base do tronco cerebral, passando através de cada uma das vértebras no sentido crânio-caudal até o nível da segunda vértebra lombar. Da medula espinhal, pares de nervos se ramificam e chegam a todo o corpo. Esses pares de nervos levam impulsos sensitivos do corpo para o cérebro, como dor, temperatura, vibração e ainda a sensação de posição e toque leve. Já os pares que levam impulsos motores do cérebro para o corpo controlam os movimentos musculares e o tônus vasomotor. Os traumas raquimedulares são muito frequentes e possuem alta morbimortalidade. As principais causas são 30% acidentes automobilísticos, 21% mergulho em água rasa, 20% quedas, 12% ferimentos por arma de fogo e 2% acidentes esportivos. Os mecanismos envolvidos no trauma raquimedular, em particular com lesões de coluna cervical, são variados e, em geral, associados entre si. Os principais são hiperflexão, hiperextensão, carga axial, carga lateral e os ferimentos penetrantes. A flexão excessiva ou hiperflexão e a extensão excessiva, também chamada de hiperextensão, podem causar lesões ósseas, dilaceração dos músculos, ligamentos e ainda resultar em estiramento da medula espinhal. A carga axial pode acontecer de vários modos. O mais comum é aquela que resulta do impacto do peso do corpo, ainda em movimento, sobre a cabeça parada. Isso acontece nos acidentes de mergulho em água rasa ou quando o ocupante de um veículo não contido, ou seja, sem cinto de segurança,
é lançado contra o para-brisa. Outra causa comum de compressão axial é a queda em pé de altura significativa, pois isso dirige o peso da cabeça e tórax para baixo e contra a coluna lombar, enquanto a coluna sacral permanece parada. 20% das quedas de mais de 4,5 metros envolve lesões de coluna lombar. A inclinação lateral repentina ou excessiva requer menos movimento e energia do que os mecanismos anteriores para que ocorra a lesão na coluna. Durante o impacto lateral, o tronco e a coluna torácica movem-se lateralmente até que a cabeça é puxada pelos ligamentos cervicais, resultando em deslocamentos e fraturas. Objetos penetrantes por arma de fogo causam lesões no caminho da penetração e têm baixa probabilidade de causar fraturas e lesão medular. Já as lesões por projétil de arma de fogo têm alta probabilidade de causar ambas, se configurando na quarta causa de lesão raquimedular, como já vimos anteriormente. Na avaliação da lesão raquimedular, é importante lembrar que o exame primário é prioritário. No entanto, antes de iniciá-lo, um levantamento rápido da situação e uma análise rápida da cena e do mecanismo de trauma podem indicar a possibilidade de existência de lesão na coluna. Se não houver contraindicações, a primeira ação a tomar na suspeita de lesão raquimedular é a execução da estabilização manual da coluna cervical em posição alinhada neutra. Deve-se buscar também informações sobre a presença de sinais como dor, deformidades, espasmos musculares, torcicolo e edema e ainda pesquisar a informação de existência de sintomas como plegia, que é a ausência de força motora nos membros inferiores ou superiores, paresia, que é a diminuição da força motora nos membros, parestesia, que é a sensação de formigamento ou queimação, e até a hipotensão arterial e a dificuldade para respirar. Um sinal clássico do trauma raquimedular é o priapismo, que se traduz em uma ereção peniana após o trauma. Apesar dos sinais e sintomas apresentados, o principal foco do profissional de APH deve ser o reconhecimento das indicações de mobilização em vez de tentar definir se existe ou não a lesão na coluna. As situações de risco onde o profissional de APH deve presumir a presença de TRM são traumas acima dos ombros, que envolvam pescoço e cabeça, e ainda no tronco e na pelve. A alteração de consciência pós-trauma, representada pelo Glasgow menor que 15, pode ser um indicativo de TSE e, por essa razão, também é um indicador de risco para o trauma raquimedular. Devemos presumir também a existência de trauma raquimedular nos acidentes de trânsito, principalmente naqueles em que houver velocidade moderada a alta e naqueles que houver história de ejeção. Lembrar que a ejeção pode se dar em patinetes, skates e bicicletas. A presença de danos significativos ao paciente também é um importante indicador de possibilidade de lesão raquimedular. Considere o alto risco para as lesões raquimedulares ainda nas quedas, principalmente em idosos, nas explosões e nos acidentes de mergulho em águas rasas e nas fraturas de membros inferiores e pelve. Lembre-se, na dúvida, imobilizar, principalmente diante de alguns agravantes ao trauma, como embriaguez e agitação, doenças como Alzheimer, reações de estresse agudo, onde a dor pode ser subavaliada, e diante de barreiras de comunicação como língua, surdez, pouca idade ou qualquer dificuldade à comunicação. Lembre-se, na dúvida, imobilize. O diagnóstico definitivo deverá ser feito na unidade hospitalar de referência com a utilização de recursos sofisticados de investigação radiológica. Algumas vezes, a elucidação virá apenas através da ressonância magnética. Até lá, o paciente deverá ser mantido com toda a imobilização da coluna,
sendo sempre transportado com os cuidados adequados. Baseado em tudo o que foi apresentado, vamos agora verificar como deverá ser realizada a abordagem do TRM em suporte básico. Como já dissemos, o exame primário, ou também chamado de ABCDE, é prioritário. Já durante a fase A, diante da possibilidade de existência de lesão na coluna e se não houver contraindicações, execute o controle de alinhamento manual da coluna cervical. Prossiga com a avaliação da ventilação e da circulação, atuando com as intervenções conforme já visto na aula de abertura do módulo de trauma 1. Durante a fase D, execute a avaliação das incapacidades com breve exame neurológico, pesquisando sobre sintomas neurológicos e finalize com a exposição acompanhada do controle de hipotermia. Nesse momento, com as informações conseguidas associadas à análise do mecanismo do trauma, a equipe já terá condições de decidir sobre a realização da imobilização. Informe o regulador médico sobre a avaliação da vítima e aguarde a orientação sobre condutas adicionais e o hospital de destino. Uma vez realizada a avaliação primária e realizado o controle manual, será efetivada a imobilização completa da coluna. De forma geral, essa imobilização consiste em manter a vítima em posição supina neutra, com a coluna cervical imobilizada com colar rígido, associado a coxins laterais e em toda a coluna cervical torácica e lombar, imobilizada sobre uma prancha longa. Essa técnica permite a movimentação da vítima em bloco, inclusive para o transporte. Nas aulas práticas mediadas por seu tutor, você terá a chance de exercitar as técnicas de imobilização da coluna em diferentes posições. Participe ativamente delas. Os aspectos essenciais dessa aula foram: aspectos básicos da anatomia e fisiologia da coluna vertebral e da medula vertebral, principais causas de TRM, relação entre a biomecânica do trauma e as potenciais lesões raquimedulares, indicações de imobilização da coluna, abordagem e suporte básico de vida do trauma raquimedular e fases básicas da imobilização.